Jesus e o centurião. Atento, Cornélios não despregava os olhos do profeta, surpreso com o rápido desenrolar dos acontecimentos. Aquele povo exaltado aguardava apenas a sentença de Pôncio Pilatos para agir, torcendo para que o condenado lhe fosse entregue. Como esperava, o preso lhe foi confiado. Tinha que agir rápido. O mestre seria levado até o Gólgota, lugar da crucificação, onde seria executado junto a outros dois condenados. Antes, porém, teria que esperar alguns instantes na prisão. Aproveitou aquele momento único para tentar salvá-lo, utilizando-se de seus meios e prestígio. Recolheu-o apressadamente a um compartimento longe da multidão e dos soldados. Demonstrando a estes grande vigilância, ordenou: cuidem para que ninguém mais entre nessa cela. Em seguida, procurou o prisioneiro. Estavam sós. Ao entrar, viu o senhor absorto em profunda prece. Seu rosto estava pálido, marcado pelos flagelos que havia sofrido. Aproximou-se. Mestre, ele voltou-se para o centurião. Uma doce expressão caracterizava seu semblante e a extrema majestade de seu olhar fez tremer o pobre centurião. Tinha de agir rápido, o momento era extremamente delicado. Preocupado com o desfecho da perigosa situação, venceu a timidez e dirigiu-se a ele, emocionado. Mestre, não me conformo que pereças assim, de morte tão infamante. Tu és tão bom. O mestre olhou-o compadecido sem nada a dizer. O pobre militar, naquele momento, sem temer as consequências de seu gesto, disse arrebatado: deixa-me salvar-te. Num gesto espontâneo, começou a desatar a pesada corda que o cingia. Toma minha armadura e este manto. Aqui está uma chave com a qual abrirás aquela portinha. Ela te conduzirá até um estreito corredor. Depois chegarás a uma viela deserta e ao final dela encontrarás a minha casa. Lá, pessoas dedicadas te esperam e te facilitarão a fuga da cidade. O mestre, silencioso, olhou-o compassivo. O centurião, embora desconcertado, implorou-lhe: deixa-me morrer em teu lugar. De que vale a vida de um soldado obscuro comparada à tua que a tantos beneficia? Jesus, ouvindo suas comoventes palavras, ergueu-se. Diante de seu rosto celestial e de seu meigo olhar, o centurião constrangido caiu de joelhos aos pés do mestre. Naquele momento único de sua vida, Cornélios nada temia, porque a presença de Jesus o enchia de santificada coragem. Sua voz melancólica, inconfundível, então se fez ouvir no silêncio daquele quarto. Agradeço-te o devotamento e aprecio a tua coragem, porém não posso aceitar teu sacrifício. Meu sacrifício não é menor do que o de tantos outros que se imolaram pela verdade. Cornélios, envergonhado de sua ousadia, não sabia o que dizer, limitando-se a ouvi-lo. Jesus continuou: não deplores a minha sorte, filho, também não desdenhe o teu sacrifício. Nesse instante, o mestre olhou o vácuo como se estivesse vendo o futuro. Cornélio, sem nada entender, continuou cabisbaixo, esperando o mestre terminar. Os profetas que me precederam foram mortos pelos homens, e os que me seguirem, por amor à verdade, também serão perseguidos, em memória de meu nome, pois estou a ver-te nas chamas da fogueira num tempo longínquo. Nota: recomenda-se a leitura de Herculano, Federação Espírita Brasileira, que cita ser João Hus, uma das encarnações de Allan Kardec. Foi queimado em praça pública por amor à verdade. João Hus nasceu em Usinec em 1369. O grande reformador tcheco foi acusado de heresia porque abominava o culto aos santos da Igreja Oficial, que dava mais importância a eles que ao próprio Cristo.
E, na luta para defender a ideia de que a verdadeira igreja era aquela em que Cristo permanecia como chefe e não Pedro, como o queriam os papas da época. Por esse motivo, a intolerância papal, depois de flagelá-lo e despi-lo, queimou-o vivo em 6 de fevereiro de 1415. Nota do autor espiritual. As palavras do mestre caíram em sua alma como bálsamo. Sentiu-se flutuar e seu espírito parecia se deslocar no tempo, como se este não existisse. O centurião recobrou-se daquele estado que lhe pareceu eterno, embora durasse apenas frações de minuto. Conformado, levantou-se e beijou-lhe a túnica. Reparou então que o mestre se tornara mais pálido. Chegava a hora em que o centurião teria que cumprir o seu triste dever. O mestre ainda dirigiu-se a ele. Quero transmitir ao último dos meus discípulos um derradeiro ensinamento. As suaves palavras de Jesus tiveram o poder de reanimá-lo e ele chorou amargamente. Jesus continuou tristemente: O espírito é forte, mas a carne é fraca. Ensinei aos meus discípulos que o bem-estar do corpo deve se subordinar à felicidade do espírito. A vida terrena é passageira e só tem valor pelos benefícios apresentados. Ensinei o perdão aos inimigos e fiz-lhes ver que o ódio serve para se ligar mais a quem se odeia. A oração fervorosa te unirá ao Pai e te fortalecerá para que possas pagar o mal com o bem. Quem me condena ainda não me compreende. Não te revoltes. Os sacerdotes que me odeiam não sabem que o meu ensino só lhes abrandaria os corações, e se os praticassem, teriam seus templos dignificados. Mas isto pouco mudará. Por séculos e séculos, a maldade será praticada em meu nome, e tempo haverá em que até as minhas palavras serão adulteradas. Os que agora me renegam haverão de proclamar-me e se sacrificarão por meu nome. Longo caminho de trevas se fará. Então lhes enviarei o Espírito de verdade para estar convosco eternamente, pois ele é a consolação. Os mortos virão do túmulo e ressuscitarão minhas palavras, e todos os homens as ouvirão, porque encerram a verdade que vos predico. Quisera poder falar-te, filho, mas teu espírito ainda não me pode compreender. Cornélios, preocupado com a sorte do mestre, procurou ainda dissuadi-lo. Não temes a morte infamante, mestre? Tremo só em pensá-la, disse com voz sufocada e triste. O mestre corajosamente continuou. Pastor de todo o rebanho, desde o dia da criação desse mundo, a mim compete esclarecer e selar com o próprio sangue as verdades que predico. A seu tempo, todas elas serão postas em seu devido lugar. Tal é a vontade do Pai. Nota: ver o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A Mãe de Jesus. Vozes vindas do corredor interromperam a entrevista. O oficial enxugou as lágrimas, recompôs-se e apressou-se em verificar o que acontecia lá fora. Surpreso, deparou com uma mulher ajoelhada que suplicava aos soldados o favor de ver o filho. Tinha o semblante pálido e agoniado, seu rosto ainda jovem e formoso revelava a nobreza deslumbrante. Cornélios indagou aos soldados: Quem é? Um deles respondeu: É a mãe do condenado. Disfarçou sua emoção e perguntou-lhe: O que ela pretende? Ver o filho. Então que entre, ordenou apressadamente o centurião. Um dos guardas trouxe a mãe de Jesus à sua presença e explicou-lhe. A mãe do condenado pede licença para entrar e falar com ele. Os olhos dela fixaram-se nos dele, com tal expressão de angústia que ele sentia um calafrio percorrer-lhe todo o corpo. Cumprindo seu dever, o centurião falou com certo tremor na voz.
A justiça condenou o culpado. Ele terá poucas horas de vida, mas a lei não impede a mãe de se despedir do filho, a menos que traga alguma mensagem suspeita. Virando-se para os soldados, justificou-se. Sosseguem, eu assistirei à entrevista. Guardem a entrada. Falando assim, convidou-a a segui-lo. Vem. Ela, cambaleante e trêmula, seguiu-o pelo corredor. O mestre, absorto em prece ardente, parecia aguardá-la. Assim que o viu, ela soltou um gemido dolorido e abafado, atirou-se em seus braços, chorando copiosamente. O senhor acolheu a mãe carinhosamente nos braços. Mãe, minha pobre mãe. Ela permanecia abraçada a ele, a cabeça mergulhada em seu peito, soluçando trêmula. Jesus, contemplando sua mãe, ergueu-lhe o rosto, olhou-a com tanta ternura como se quisesse lhe passar, naqueles momentos angustiosos, coragem para suportar os seus padecimentos. Depois, suavemente, lhe falou: Mãe, não chores. Assim te ensinei. Reparti contigo minha ciência para que esta hora decisiva de sofrimentos te fosse menos dolorosa. Ó Mãe, tu entendeste meus ensinamentos e me acreditaste. A minha morte não pode apavorar-te. Já te expliquei que nossa separação será apenas momentânea. Mãe, terás perdido tua fé? Ouvindo-o, a mulher cessou o choro convulsivo e, sentindo-se reconfortada, corrigiu-se. Segurando as mãos do filho adorado, beijou-as, molhando-as com suas lágrimas. Não, filho, disse resoluta, fazendo esforço sobre-humano. Hei de conformar-me. Serei digna do filho que tenho. Seguir-te-ei os passos até o final. Enxugou os olhos e a face. Voltou-se para o centurião que acompanhava comovido a cena, pediu-lhe docemente: Peço-te, centurião, deixe-me acompanhá-lo. É um direito que me assiste. Não permitas que teus soldados me tirem de junto da cruz. Nestes momentos cruéis, quero que me consintas poder consolá-lo. De acordo, falou imediatamente o soldado com grande amargura na voz, pois nada mais lhe restava fazer. Mediante esses acontecimentos rápidos e trágicos, Cornélios dirigiu-se baixinho à nobre mãe de Jesus, desejando confortá-la. Lastimo nada mais poder fazer em teu benefício. Ela dirigiu-lhe um olhar compreensivo. Via naquele soldado um amigo de seu filho. Quisera a humanidade jamais ter assistido a tamanha infâmia. O triste dever. Cornélios nunca sentira, em toda a sua vida, missão tão pesada e dever tão doloroso. Chegara finalmente a hora. O cortejo tétrico iria começar. Instruiu Antônios, seu mais fiel comandado. Antônios, não rechassem a mãe do condenado e nem os que estiverem com ela de o seguirem até o Gólgota. Está bem, senhor. Rumaram para o Gólgota, que distava mais ou menos uns 600 metros do pretório. Lá, no seu ponto mais alto, eram feitas as execuções. Ficava numa encosta. A mãe de Jesus seguia também pela Via Crucis. Seu rosto era a expressão da dor. Cambaleava. João, o jovem que a amparava, era um dos discípulos de seu filho querido, o único que acompanhara de perto seu martírio. Enquanto o cortejo seguia rumo ao Calvário, Cornélios, Antônios e os outros cuidavam para que a gentalha não interferisse no doloroso caminho, tornando-o mais cruel. Para os amigos de Jesus e para os que o amavam, o caminho doloroso era interminável e cada passo do Senhor um martírio. Os soldados comandados por Cornélios cuidavam de que ninguém se aproximasse da cruz. O longo trajeto que mediava entre a prisão e o Monte Gólgota, cuja semelhança em caveira lhe valera o nome, parecia interminável. Novo suplício aguardava todos os que amavam o Mestre e o acompanhavam, a crucificação.
Junto com ele seriam crucificados dois ladrões, Gistas e Dimas. Começaram as marteladas. Crucificaram Gistas, depois Dimas, que era pouco mais que um adolescente, e por último, Jesus. E a cada pancada lúgubre, o centurião desviava o olhar. Parecia que martelavam seu coração. Coordenando os graves momentos, o centurião tudo fazia para amenizar a crueldade dos fatos. Finalmente, cessaram as terríveis marteladas e alguns momentos depois, as cruzes estavam aprumadas, contrastando com o azul do céu. De braços abertos, sob o sol causticante, o Redentor da Terra parecia abraçar a humanidade. Pequena placa escrita em hebraico, latim e grego foi colocada na parte superior da cruz, dizendo o motivo de sua condenação. Estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Criando coragem, o centurião olhou para o alto e notou que o mestre lhe dirigia um breve olhar que parecia dizer: é assim que devemos morrer. Já passava da hora nona e o povo continuava ali, participando da tragédia. A atmosfera era quente e pesada, o calor sufocante. A turba se acotovelava, gritando em torno dos supliciados, tomada de estranho e insaciável frenesi. Os soldados tiveram que intervir várias vezes para conter tal fúria. Completamente alheios ao barulho ensurdecedor da multidão, continuavam ao pé da cruz Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, Maria de Magdala e João, o discípulo querido. Muitos acorriam curiosos, outros tantos pranteavam o profeta. Aquele acontecimento, embora comum no ambiente tumultuado da Judéia, causara aos que o assistiram as mais diversificadas emoções e os mais audaciosos comentários. A cruz, a maior de todas, alteada naquele monte, tornou-se o símbolo indescritível da dor. E, nunca mais, ela se apagaria naquelas consciências. Ouviu-se a voz que vinha do alto da cruz. Tudo está consumado. A passagem sublime. Depois disso, aconteceu estranho fenômeno atmosférico. O sol a pleno dia estava causticante, nenhum sinal de nuvens. Inesperadamente, uma violenta tempestade de areia obrigou todos a se abrigarem atrás das muralhas e grossas nuvens escureceram o céu. A terra se cobriu de trevas como se fosse noite. Nota: Kardec, em A Gênese, faz interessante referência sobre os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Nota da médium. Um trovão ribombou tão forte que fez estremecer o solo. Estalos se sucediam e os raios riscavam o céu, trazendo pânico e desespero. A terra tremeu e abriram-se fendas nas rochas. Tal rebite se prolongou por algumas horas. O povo, dantes furioso, encolhia-se amedrontado e se dispersava apavorado. Cornélio sentiu-se dementado. Muitos soldados também tiveram medo e fugiram, abandonando seus postos. O centurião contemplou os que ainda restavam e assistiam a tremor de terra. Emocionado, Cornélio exclamou para que todos ouvissem e ninguém mais duvidasse. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Ouvindo isto, muitos que ali ficaram correram apavorados e batiam no peito com as mãos em gestos de arrependimento. Mulheres e homens que o seguiram pela Galiléia ajoelhavam-se pedindo clemência e os incrédulos, vendo aqueles fenômenos, começaram a crer que ele era o Filho de Deus. Uma criatura que acompanhava de perto a tragédia exclamou emocionadamente de joelhos: Eis a passagem sublime. E os que restaram também se ajoelharam em oração fervorosa ao Filho do Calvário. O emblema da cruz se estenderia em recordação à sua sublime passagem, ao seu extremo sacrifício.
Doravante, toda a humanidade teria que enfrentar essa passagem para o reino de Deus. Esse estado de coisas durou por algum tempo. Aproximavam-se as 18 horas. Cornélios contemplou a imagem do mestre e viu algo que o deixou completamente perplexo. O céu se abria e seres angélicos desciam, rasgando as trevas e silenciando os corações. Massas compactas de luzes douradas envolviam a cruz e a ligavam ao céu. Aqueles seres imateriais contemplavam, radiosos, o imenso foco de raios multicores que partiam da cruz. Trêmulo e estupefato ante aquela visão maravilhosa, Cornélios olhou em volta de si e viu a mãe do mestre. Ela estava ajoelhada com os braços estendidos à cruz. Seu semblante estava sereno e estático. Percebeu que ela, também, havia tido a mesma visão. Trazia o rosto transfigurado pela emoção. Indescritível júbilo tomou conta dele. Quando Cornélios voltou os olhos para o quadro luminoso, ele havia desaparecido. Viu apenas o céu completamente escuro, sulcado de relâmpagos. Os trovões continuavam e a multidão, apavorada, se dispersava gritando. Violenta tempestade de areia vergastava impiedosamente. Os que antes o insultavam agora debandavam amedrontados, o populacho, príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos do povo e a soldadesca. Após esses momentos confusos em que todos pareciam haver perdido a razão, entre relâmpagos, trovões e ventanias, sobreveio violenta tempestade. Por muito tempo houve estrondos nos céus, seguidos de tremores e fendas no solo. Na verdade, céu e terra uniam-se para chorarem a perfídia daquele triste acontecimento na história da humanidade. A chuva torrencial lavou a atmosfera pesada, formada pelas vibrações da multidão alucinada. Todos fugiram, temerosos de algum castigo. Foram momentos de verdadeiro terror e martírio. Tudo estava consumado, de acordo com as escrituras sagradas. Assim a escritura foi cumprida. Nada mais importava ao soldado romano que também havia visto e participado da passagem sublime do mestre de todos os mestres que predicou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nota: João, capítulo 14, versículo 16. Porém, nem tudo havia terminado. Segunda parte: O sepultamento. Cornélios e outros guardas continuaram ainda no local, a despeito da violenta tempestade que se abatera sobre Jerusalém. Nem tudo havia terminado no Gólgota. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, João, algumas mulheres e outros amigos que, receosos, acompanhavam a cena a certa distância. Jerusalém, totalmente abalada pelo ciclone, permanecia mergulhada em profundo silêncio. No dia seguinte, seria comemorada a grande festa dos hebreus, a Páscoa. Não era de bom alvitre as cruzes continuarem expostas, com tanto peregrinos chegando a Jerusalém em ricas caravanas. O hediondo espetáculo daria margem a maldosos comentários. Pilatos, então, ordenou aos soldados que quebrassem as pernas dos condenados, impedindo-os de fugirem e depois os retirassem das cruzes. Já anoitecia e a promessa de importante festa e ilustres convidados o aguardavam. Cornélios deu-se pressa em executar a ordem. Seus soldados começaram a quebrar as pernas do primeiro e o segundo condenado era Jesus. Passem este, ordenou Cornélios, desejando poupar o mestre. Os soldados observaram que Jesus já estava morto, mas os outros dois, que foram crucificados juntos, ainda agoniavam horrivelmente. Uma das mulheres presentes gemeu dolorosamente. Aquelas cenas constituíam verdadeiras torturas para os corações sensíveis, mas para os soldados, acostumados às execuções, não passavam de rotina.
Um deles, observando a imobilidade de Jesus, quis certificar-se se ele estava realmente morto, e sem pensar nas consequências, tomou de sua lança, transpassou-lhe o peito, e imediatamente o sangue jorrou. O soldado afastou-se rápido. O fato, porém, não passou despercebido para Cornélios, que lhe chamou a atenção contrariado. Não devias lhe ter transpassado o peito, ele já estava morto. Desculpe-me, senhor, por um momento pensei que ele ainda vivesse. Cornélios observou que da pequena ferida aberta ao lado direito do coração de Jesus escorria um filete de sangue misturando-se às poças da chuva. Constatada a morte, os corpos poderiam ser retirados das cruzes e jogados em valetas, servindo de repasto aos bichos, ratos, hienas, etc. João e Maria, a mãe de Jesus, conhecendo esse costume, temiam que o corpo do Mestre tivesse a mesma sorte. Maria, então, pediu a João que procurasse alguns amigos de Jesus, membros do Sinédrio, e juntos obtivessem de Pilatos uma ordem para lhes entregar o corpo de seu filho. Queria, ao menos, dar-lhe uma sepultura mais digna. Após tanto sofrimento, a pobre mãe parecia anestesiada. Com grande esforço, dirigiu-se àquele centurião, diferente dos outros e que compartilhava de sua dor, mesmo obrigado a cumprir seu doloroso dever. Pediu-lhe que esperasse a decisão do procônsul. Comovido, o soldado acatou seu pedido e ordenou: Esperem, nada façam com este, aguardem a decisão do governador. Faria qualquer coisa para amenizar o sofrimento daquela mãe. Aguardou uns minutos, ordenou aos guardas que vigiassem o local e seguiu para o palácio do procônsul. Lá se encontravam dois ricos judeus, importantes membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos ben Nicodemos, que aceitaram o pedido da mãe do Senhor e apressaram-se em solicitar ao governador o corpo do mestre. Pôncio, aflito para se ver livre do corpo daquele condenado, imediatamente acedeu à proposta dos ilustres judeus. Podem levá-lo. O procônsul tinha pressa. Preparava-se para receber outros convidados e a grande festa da noite, regada a vinho, dera-lhe um aspecto desagradável. Queria tranquilidade para se cuidar e melhorar sua aparência. Pilatos já entrara para a história da humanidade desde o momento em que praticara o ato pusilânime de lavar as mãos do sangue inocente. Quando os ilustres visitantes se preparavam para partir, o procônsul pareceu despertar de seu langor e, assustado, interpelou a José de Arimateia. Como? Já está morto? Ele estava totalmente alheio às horas. Os condenados ao martírio da cruz agoniavam por várias horas e o mestre havia perecido muito antes do previsto. Sim, foi o que me disse João, respondeu José de Arimateia. Diante daquela afirmação, olhou espantado para José e João. Virou-se para o lado e, querendo certificar-se, perguntou a Cornélios: O condenado já morreu? O centurião, ainda com os olhos vermelhos, respondeu-lhe com voz rouca: Sim, o condenado expirou. Ouvindo a confirmação, dirigiu significativo olhar para José de Arimateia, como se o responsabilizasse por aquele ato, e ordenou: Centurião, entregue-lhes o corpo. A esta ordem, saíram apressadamente do palácio rumo ao Gólgota. José de Arimateia foi buscar um lençol e Nicodemos partiu em busca de algumas composições de mirra, aloés e outros aromas, para embalsamarem o corpo de Jesus conforme costumes hebraicos. Cornélio seguiu à frente montando um cavalo e João vinha andando mais atrás. Era para a Seve. Nota: sexta-feira, entre os judeus, dias em que eles se preparam para celebrar as festas do sábado. Quanto antes tirassem os corpos suspensos nas cruzes, melhor para todos. A grande festa começaria a partir de algumas horas. Trataram de agir rapidamente, uma vez que o movimento nas ruas não tardaria.
Finalmente, desceram o corpo de Jesus e o envolveram em grande lençol do mais puro linho que Arimateia havia trazido e o levaram para o sepulcro. Vamos-nos por ali, disse José de Arimateia, mostrando o caminho. Era um sepulcro novo escavado na rocha que ficava dentro de um horto de sua propriedade e construído para ele, Arimateia, importante membro do Sinédrio. Maria seguiu, em companhia de Maria de Cleófas, para a casa de João e Tiago. José de Arimateia procurou-a para escolher, dentre vários epitáfios, o melhor para colocar no túmulo de Jesus. Enquanto os discípulos faziam a escolha, Maria sugeriu: coloque apenas ressuscitou ao terceiro dia. Era a única naquela reunião de 6 ou 8 pessoas que acreditava na ressurreição do Mestre.